Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é ansiedade versus boa palavra. E o texto básico é o seguinte: a ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Uma tradução literal do texto hebraico ficaria assim: o peso no coração do homem o faz curvar, mas a palavra boa o alegra. A ansiedade tem a ver com esse peso no coração, com expectativas, com aquilo que precisa ser feito, com temor, tristeza, cuidado. A ansiedade está relacionada também com notícias e resultados que esperamos. A ansiedade não é agradável e abate o coração, podendo até culminar numa depressão, conforme a Bíblia King James realçou na sua tradução. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. É verdade que o desânimo e a dor da alma podem ser debelados por uma boa palavra, como disse o sábio: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 16, 24. A palavra traduzida por ansiedade nesse texto vem do hebraico daga, que significa ansiedade, preocupação, cuidado. Traz na sua origem o significado de temer e ter pavor. Essa expressão aparece no Antigo Testamento apenas 6 vezes. Em Josué 22, 24, foi traduzida por ansiedade, receio, temor, preocupação e medo. Por ocasião da posse da terra de Canaã, 2,5 tribos ficaram separadas pelo Rio Jordão. A preocupação, o medo, a ansiedade os levou a erigir um altar que se chamou Ed, para servir de testemunho de que as 2 tribos isoladas também pertenciam ao povo de Israel. O temor dessas tribos era que, devido à separação pelo rio, fossem esquecidas como parte do povo de Deus. Essa iniciativa quase desencadeou uma guerra entre os irmãos. O problema foi debelado e foi enfrentado por Josué. Foi resolvido com os devidos esclarecimentos. A construção daquele altar não seria para a adoração, e as 2,5 tribos não tinham interesse em uma separação. O altar era apenas para servir de testemunho de que as 2,5 tribos também pertenciam ao povo de Israel. Esse impasse foi resolvido com uma conversa esclarecedora, com uma boa palavra que evitou uma guerra. A palavra dos envolvidos foram ditas e as explicações foram aceitas. Assim, todos se alegraram e a comunhão foi preservada. A ansiedade, o medo e as preocupações foram banidas e a paz voltou a reinar nos corações. Essa mesma palavra aparece em Ezequiel 4,16 e foi traduzida por desgosto, medo, ansiedade, tristeza e angústia, apontando para o juízo de Deus, que causaria muito sofrimento e angústia, fome e sede, que geraria a ansiedade. Em Ezequiel 12, 18 e 12, 19, o sentido da palavra é de cuidado ansioso. Em Provérbios 12, 25, nosso texto básico, esta palavra traz a ideia de ansiedade, peso e solicitude, que, segundo Deus, podem ser sanadas pela boa palavra. A boa palavra que vem do embaixador de Deus, que vem de um amigo, de um bom conselheiro, como ensinou o sábio. Como é boa uma palavra na hora certa. Provérbios 15, 23. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. Em Jeremias 49, 23, daga foi traduzida por tristeza, ansiedade, angústia, derreter-se, desintegrar-se, indicando que Damasco, a capital da Síria, sofreria o juízo de Deus e ficaria como um mar agitado, pelo sofrimento advindo do juízo de Deus. Como a cera ante o fogo, Damasco derreteria de tristeza e aflições. Por causa de seu erro, Damasco seria entregue. Não teria sossego, apenas angústia e definhamento. É nesse contexto que cai bem a boa palavra, como disse o sábio. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Provérbios 27, 9. No Novo Testamento, a ansiedade aparece em 1 Pedro 5, 7, onde o apóstolo exorta a lançá-las todas sobre Deus. Em Pedro, a palavra é merímina, que significa cuidado e ansiedade, e traz a ideia de distração. Esta palavra significa também, segundo o dicionário Strong, angústia, preocupação, inquietação, incômodo. Segundo Warren, traz ainda o significado de divisão, rompimento. Essa palavra também aparece apenas 6 vezes no Novo Testamento, com esses vários significados. Pedro usou o que aqui foi traduzido por ansiedade, conforme Warren, num contexto de submissão às autoridades, aos senhores, aos maridos e uns aos outros. Nesse contexto de relacionamentos, certamente surgem desavenças, intrigas e animosidades que geram divisão, rompimento e separação. A ansiedade tende a causar um grande estrago na pessoa, consumindo suas energias. Como disse o sábio,
A alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo vigor. Provérbios 17, 22. Pedro está ensinando aos eleitos que os conflitos que geram ansiedade podem ser resolvidos se as partes entenderem o que é submissão. Não é questão de baixa autoestima, mas de seguir o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre, sendo Deus humilhou-se, sendo o autor da vida, morreu, e morte de cruz. Pedro está ensinando que Deus é o refúgio do crente, para receber toda a preocupação que paira nos seus queridos filhos. Pedro quer que os eleitos corram para Deus, onde há segurança. Como ensinou o sábio, o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e permanece seguro. Provérbios 18, 10. Deus quer cuidar e acabar com as preocupações e dirimir os problemas. Deus garantiu que cuidaria do seu povo e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Seu amor leal e sua onipotência não permitem que Ele fracasse nessa tarefa. Acredite e lance tudo sobre Ele, pois Ele tem cuidado de vós. O salmista conhecia bem esse refúgio de esperança, para onde dirigiu sua alma. Ele disse: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Salmos 42, 11. Quanto ao cuidado de Deus, alguém poderia indagar: como Deus fará isso? Warren dá uma resposta. Ele afirma que Deus dá-nos coragem para enfrentar as preocupações com honestidade e não fugir delas. Que Deus dá-nos a sabedoria necessária para compreender a situação. Que Deus dá-nos as forças para fazer o que é preciso. E Deus ainda dá-nos a fé necessária para crer que Ele fará o resto. Salmos 37, 5. Sim, como dizem os guerras na selva, é necessária a fé para resistir e vencer. Como disse Adolf Paul, crer é perseverar e firmar-se. O sentido da palavra crer na Bíblia de Jesus, isto é, na língua hebraica, é adquirir perseverança, firmar-se, aquietar-se, em oposição direta a tremer, preocupar-se, temer. Na parábola do semeador, aparece essa expressão em relação aos cuidados do mundo, que impediu a semente de frutificar. Uma semente com enorme potencial ficou inutilizada por causa das preocupações da vida. O texto diz: as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mateus 13, 22. Conforme a King James, ela diz: as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Nos textos paralelos de Marcos, é realçado o seguinte: as preocupações da vida diária. Desse modo, amigo, disse Lucas, as muitas ansiedades sufocaram a semente. Por isso, cuide, para que vivas livre das preocupações da vida diária, entregando tudo ao Pai amoroso que garantiu cuidar de você. Creia que fica claro pelas Escrituras que Deus quer cuidar das preocupações que surgem na vida dos seus queridos filhos e que estes vivam com esperança nele. Deus quer ser o dono e o administrador da vida de todos. Desse modo, cada um poderá viver o seu potencial de frutos, uns a 30, outros a 60 e alguns a 100 por um. Acredite nisso e manda brasa. E bola pra frente. Fale como salmista: porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. Abra os ouvidos, amigo, para a boa palavra de Deus, para as boas notícias, como disse o sábio. A luz dos olhos alegra o coração, e boas notícias dão saúde aos ossos. Provérbios 15, 30. Em Lucas, no sermão escatológico, Jesus deu vários alertas. Um deles foi para que seus seguidores tivessem todo cuidado para não se enveredarem nas preocupações da vida. Está escrito: cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Lucas 21, 34. As ansiedades, além de abater o coração, causam distração. Em uma guerra, uma sentinela desatenta pode ter seu rim perfurado pelo inimigo, ou ter a jugular cortada. Em uma batalha tão ferrenha quanto a do cristão, qualquer descuido é perigoso. Ouça a boa palavra de Jesus, que alegra e afugenta as preocupações da vida. Ele disse: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Paulo, em 2 Coríntios 11, 29, fala dos seus sofrimentos como arauto do Senhor. Dentre eles cita as preocupações com as igrejas. Mas a referência era ao cuidado pastoral. Era o desejo de protegê-los como um pai. Os crentes estavam espalhados num vasto império e necessitavam de cuidados.
Mesmo com um cuidado legítimo, como o de Paulo, deixar os fardos nas mãos de Deus é o esperado por ele. Assim falou Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. O salmista acreditava, descansava e usufruía do consolo desse Deus cuidadoso. Ele disse: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Salmo 94, 19. Amados, há uma boa palavra que debanda a ansiedade e um Deus que voluntariamente quer carregar os nossos fardos. Em Deus há consolações em abundância para alegrar a tua alma. Aproveite e se lance nos braços desse Pai cuidadoso para descansar no poder eterno e no amor fiel. Lance e fique sabendo que Deus não fará tudo, mas fará o que lhe apraz. Deus sabe como operar em nós para nos conduzir em triunfo. O texto sagrado diz: entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. Acredite no sábio. Ele disse: o homem se alegra por dar uma resposta adequada. E como é boa uma palavra na hora certa. Provérbios 15, 23. Diante da ansiedade, o melhor a fazer é ouvir a boa palavra. Está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 37, 5, 7. No Senhor há descanso, alegria e paz. Deixe a ansiedade e fique com as boas palavras do sábio do passado. Ele disse: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Provérbios 15, 15. Descanse nesse Consolador, conforme afirmou John Stott sobre o Messias. Ele disse: ele seria o Consolador, que ele cuidaria, curaria os quebrantados de coração. Podemos descansar nele, como o pastor Jorge Monteiro gosta de lembrar, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 5, 20. Que Deus nos ajude nesses dias difíceis a viver com a boa palavra. Amém.